você falava que tem assuntos que são... Tem 3 níveis de assuntos. 3 níveis de assuntos, né? Eu tô com um convidado aqui que eu tô segurando para começar essa gravação há algum tempo. Tô me remoendo de não fazer perguntas e não colocar minhas ideias, para que você que está assistindo a gente não perca o fio na meada e não deixe de acompanhar a linha de raciocínios. E no último instante aqui, ele falava que o ser humano tem 3 tipos de história para contar. Uma que não é tão interessante, que é a história verdadeira. A outra que pode ser interessante, pode ser um bom entretenimento, que são as mentiras. E tem aquele tipo de história que é inacreditável e é uma delícia de ouvir, que são as histórias proibidas. E ele já me adiantou que essas histórias não cabem nesse programa. Eu acho que ainda assim temos chance de ter uma boa prosa brincando entre a primeira e a segunda opção. Eu tenho aqui em minha frente Tony Luna. Tony Luna, seja bem-vindo ao Contato Imediato de hoje. Adoro esse nome. Adoro esse nome. Contato imediato. Enfim, eu também não falei no começo da minha infância e, enfim, parte da minha adolescência. Meu pai tinha vários amigos ufólogos. Então, essa história de ufologia lá em casa tinham bons papos. Tinha umas histórias, uns causos bem interessantes. Verdadeiros e mentirosos. Proibidos nunca teve nenhum, mas verdadeiros e mentirosos teve uns casos bem interessantes. Então eu fui criado dentro dessa área aí também de contatos imediatos. Histórias que não acabavam mais. Você comentava uma outra coisa, aproveitando esse gancho, né? Esse não é um programa de ufologia. Eu sei. Não que a gente não possa citar, desde que seja uma ufologia verdadeira e sincera. Mas é um programa de abdução, onde eu afasto você do teu dia a dia, onde eu sou afastado do meu dia a dia e onde a nossa audiência também é afastada do seu dia a dia para participar dentro dessa nave-mãe de uma outra história. Todos somos alienígenas de uma forma ou de outra. Mas dentre as histórias ufológicas que se passam entre os humanos, não considerando a existência ou não de seres extraterrestres, intraterrestres, multidimensionais. A questão é que entre nós, humanoides, tem muita história mentirosa sendo contada e tem muita verdade divertida também. Você, enquanto psicólogo, consegue olhar e saber, cara, essa aqui é uma história que funciona, essa história aqui não vai para frente. Você consegue enxergar isso dentro da alma humana? Você consegue explicar isso? Veja, existem 2 questões. Uma, enfim, na vida leiga ou fora, ou quando eu estou vendo alguma coisa, talvez eu sou muito mais um espectador, mas tem a relação com os pacientes ou com as pessoas a quem eu estou atendendo, né? Então, aí sim, aí essas histórias têm uma outra potência, mas aí é alguém que eu conheço, que estou estudando essa história, que eu faço uma leitura corporal, é uma área minha, né, de fazer leitura corporal. O Freud tem uma história muito, muito interessante e esquisita. O Freud quase desistiu da psicanálise quando ele descobriu que os pacientes mentem. Né? E os pacientes muitas vezes mentem em sessão, às vezes sabendo, deliberadamente, e às vezes nem percebendo também, mas muitas vezes deliberadamente escondem, porque vão esconder de si mesmos, né? E a gente inventa para a gente mesmo, né? A gente está sempre inventando alguma coisa. Se a gente pensar, a arte de maneira geral é uma mentira. É uma mentira. Né? A arte é uma ficção, é uma mentira que tem uma função muito importante. E a mentira na sociedade tem funções importantes, tem funções sociais importantes, ela é reguladora, Então, se a gente sair do viés moral da história, é uma coisa imensamente necessária. A gente inventa, a gente cria. Né? A gente pode criar, a gente falou das brincadeiras aqui sobre... É interessante a gente poder criar essas mentiras fantasiosas e a gente criar uma outra realidade. E é assim mesmo, Glauber, é interessante que nesse lugar a gente pode construir coisas muito verdadeiras na sequência. Né? As contações de causas, as contações de histórias são, em grande parte, mentiras, mas que mobilizam as pessoas. As pessoas escutam as histórias sem necessariamente considerar que elas têm um tom verdadeiro. Mas as histórias elas precisam ser verossímeis.
E mesmo sendo uma mentira, essa mentira está a serviço de alguma outra coisa. Dá para entender dessa forma? Sim. Né? Primeiro, então, tem a relação com essa pessoa que está fazendo, que está contando lá. Né? Essa pessoa está contando como se fosse absolutamente uma verdade, fosse um fato que estava acontecendo, porque está imaginando tudo aquilo. Né? Então, essa possibilidade, eu diria que é uma possibilidade amorosa, de você poder trocar com alguém algo que seja fantasioso, ou seja, tem um grau de mentira, de não verdade, mas aquilo é algo que vai despertar a curiosidade, vai despertar essa necessidade humana de ter interesse pelas coisas. A gente é curioso. Enquanto a gente é curioso, a gente está vivo. Né? Então, você traz uma história, traz um caos interessante. Eu já dirigi alguns causos, já dirigi nosso amigo Richard Rebelo, já dirigi alguns causos. Essa possibilidade de despertar essa curiosidade é uma ação amorosa, é amor. Tá. Eu tô começando a me sentir uma fraude aqui. Já fui acusado de ser fraude, por alunos, inclusive. Porque quando você começa a perturbar as certezas das pessoas, você começa a ser questionado, né? E um aluno uma vez falou para mim, quando eu perturbei a cabeça dele, dentro de uma dinâmica de sala de aula, era uma aula sobre interpretação para câmera, e onde eu não me apresentava, não dizia quem eu era, eles tinham que construir a minha persona de acordo com as primeiras impressões que eles tinham sobre mim. E eles foram construindo e eu desmoronei e construí uma outra persona que não era eu. Refutando a criação deles sobre a minha pessoa. E após aquilo, eles compraram aquilo que eu tinha construído, que não era uma verdade, e eu derrubei a minha construção na frente deles. E teve um aluno que se levantou, né, quando eu falei assim, então, quem vocês acham que eu sou? O que eu sou? Né? Ele se levantou e me deu o dedo assim, você é uma fraude. E a gente, quando olha que está a serviço de tantas histórias, tantas mentiras, e que convive com isso, eu não sei se de uma forma saudável, mas de uma forma socialmente inevitável, a gente pode se perceber como sendo uma certa fraude de si próprio. E aí eu já vou levar a coisa para um outro caminho, que é o caminho da nossa proposta, do nosso tema, que a gente conversou antes, que é a questão da masculinidade saudável. Existe uma masculinidade que seja saudável? Ou seja, existe uma masculinidade tóxica? Ou ainda, existe alguma coisa que pode ser chamada de masculinidade com propriedade mesmo? Ou essa água é mais turva do que eu imagino? Um ponto. Eu moro ao lado do mercado municipal aqui em Curitiba. E bem perto do meu prédio tem 2 moradores de rua. E um deles passou por uma situação muito interessante, muito engraçada, por esses tempos atrás. E ele, no final dessa conversa, ele contou a história de uma relação que ele teve na rua e tal. Mas a história é o menos importante. E ele sabe que eu sou psicólogo. Ele disse assim, eu odeio os psicólogos porque eles fazem perguntas que eu não quero responder. Aí eu perguntei a ele, qual é a pergunta que você não quer responder? E ele quase falou. Então agora, toda vez que eu passo lá, e hoje de manhã aconteceu isso, ele disse assim, você vai arder no fogo do inferno. Né? Porque você me fazer uma pergunta e quase, né, me inverter as coisas também. Né? Então, enfim, e às vezes a gente é uma fraude, enfim. Nem sempre a gente é autêntico, é impossível. Sou autêntico, sou incrível. Você vai encontrar talvez meia dúzia de pessoas na face da Terra que consigam ter. A Clarice Lispector é uma pessoa extremamente autêntica, extremamente verdadeira. Logicamente, a gente sofre os percalços dessa autenticidade. E muitas vezes a gente nem sabe, né? A gente não sabe o que é. Eu estou com 62 anos de idade, eu não sei muito bem o que eu sou. Né? E aí, entrando no tema, masculinidade, masculino, o que é ser homem? Também é uma construção. As pessoas mais interessantes que eu conheço, Contato Calhares, por exemplo, que foi um estudioso, já falecido, um estudioso da alma, da psique humana, ele dizia, não sei, isso é uma construção, a gente está construindo aqui. E normalmente a gente constrói isso porque a gente se antepõe a um outro lugar, que é o lugar do feminino. Né? Então as duas coisas se contrastam, ser homem, ser mulher, o que é, como a gente constrói isso, a gente vai inventando com o tempo e vai reaprendendo. Agora, existe sim uma masculinidade saudável e ela também é um contraponto com aquilo que a gente passou
enfim, que há 5 mil anos a gente passa na face da Terra, que é essa masculinidade tóxica ou a masculinidade agressiva ou xenófoba, ou enfim, que se perde nesse processo e está muito mais a serviço da destruição do que da vida. Tá? Então a gente pode pensar assim, a masculinidade saudável é algo que está visando a construção, que consegue vencer essa agressividade intensa e constrói algo saudável em uma direção melhor, ou uma masculinidade tóxica, machista. E a masculinidade tóxica machista não é só dos homens, isso precisa ficar bem claro, né? É de homens e mulheres. Ela visa muito mais em vez de eu construir, eu preciso destruir esse outro para que eu possa assumir esse lugar. Eu preciso categorizar, eu preciso diminuir, eu preciso dar nomes, eu preciso acabar com uma forma de poder se pensar para que eu possa assumir um lugar. A masculinidade saudável é uma construção coletiva, juntos. É o que a gente está fazendo aqui agora. Certo. Esse diálogo aqui já virou algo um pouco maior e mais profundo. Assim, algumas águas internas começaram a se mover aqui. Então, vamos lá. O que define ser masculino, além de ser uma antítese ao feminino, se é que dá para se chamar assim? O que é ser masculino? É fazer xixi em pé, ter um par de testículos? É ser pai? O que é ser masculino? Para daí, a partir dali, a gente entender o que pode ser tóxico ou o que pode ser saudável. Então, vamos separar o que é ser masculino, porque uma mulher pode ser masculina. Ela pode ter funções masculinas, ela pode... Por exemplo, a gente tem algo... por exemplo, a categorização que as mulheres cuidam melhor dos filhos. Essa é uma construção, uma invenção. Não é? A gente tem a mesma capacidade de poder fazer isso, a gente tem... existem certas coisas que foram criadas como regras. A gente pensa, por exemplo, a ideia da adolescência. A ideia da adolescência como o menino revoltado, a menina revoltada, não tem 60 anos. Ela é uma coisa muito recente. Né? Então, tem certas construções que não são verdadeiras. Mas eu gosto de usar em termos da questão do que é saudável. Todas essas questões, homem, mulher, masculino e feminino, tal, são construções sociais que vão evoluindo com o tempo, que vão mudando com o tempo. Né? O nosso comportamento, a nossa forma agora de a gente interagir, talvez há 400 anos atrás ia ser super mal vista. Né? A gente teria que ter uma conversa mais agressiva, mais direta, teria que ter, né? A gente não poderia brincar, a gente não poderia... Então, havia um conceito do masculino sempre como uma coisa agressiva. É saudável quando a gente pensa no masculino, uma construção de algo melhor. A potência do masculino é realizadora. Certo. E isso é uma questão importante. A potência, ela é realizadora, é de fazer. Ela pode ser tanto para homens quanto para mulheres. Mas a potência do masculino é realizadora. A potência feminina, ela é um estado de profunda permissão para que as coisas possam acontecer. Então, isso pode ser de homens ou de mulheres. Agora, se é fazer xixi em pé, se é fazer isso, se é fazer... Enfim, é uma pura invenção do que a gente dá conta disso. É estranho de pensar que esses conceitos não são fechados, eles são voláteis. Porque como é que eu consigo, ou quem está ouvindo a gente tem a chance de separar aquilo que é, digamos, da ordem natural e aquilo que é de construção cultural, social, dentro desse entendimento, né? Porque em termos de fundamentos, né, dá para entender nesse aspecto o masculino e o feminino, né? Como aquele que realiza e aquele que acolhe a realização. A questão do que eu chamo de estar fecundo alguma coisa, né? Eu estar disponível para receber, né, algo que vai... Desse sentido, nessa construção social, isso é mais claro. E isso é misturado, né? Aquilo que digamos, seria de uma ordem natural, em termos de percepção, de masculino e feminino, é misturado com as diligências sociais culturais, né? Tipo, meninos vestem azul, meninas vestem rosa, né? Mas será que tem uma ordem natural? Pois é.
Era o que eu ia te perguntar. Tem alguma ordem natural? Mas eu perguntei antes para vocês. Veja, fui mais rápido, eu percebi que você ia perguntar. Aí eu estou na mesma posição que o teu mendigo ali de estimação. Já começa a não gostar muito de psicólogos que me fazem perguntas que eu não sei a resposta. Eu não sei. E eu prefiro dizer que eu não sei, mas eu posso dizer que talvez sim, mas eu não sei. A gente pode ter uma ordem biológica natural. Se a gente pensar, né, o corpo, hormônios, um formato de corpo que também foi construído ao longo do tempo também, né? Então, o homem saía para caçar, então acabou criando um formato de corpo mais propício enfim, a correr, a poder caçar, e a mulher, enfim, ficava cuidando do lar, mas também tinha que defender o lar, tinha toda uma forma de se relacionar também, e também criou um corpo diferente, mas esses próprios corpos também são uma criação cultural, são uma criação do tempo, como foi se adequando. A gente não sabe o que vai acontecer, sei lá, daqui a 1000 anos, se a gente estiver nesse planeta aqui ainda, como é que vão ser esses corpos e o que vai ser isso, né? Hoje em dia a gente tem, enfim, uma nova construção de outras formas, não tão fechadas, né, de pensar o que é masculinidade, o que é feminilidade, né? E daí sempre essa ameaça a um homem feminino, é como se tivesse alguém que fosse mais frágil. Eu diria que é exatamente o inverso, né? A gente vai encontrar na potência feminina, na potência criadora do feminino, coisas muito interessantes, posturas muito interessantes. Então, o que é? A gente pode dizer que assim, é natural o biológico, né? Mas esse biológico também foi sendo adequado, foi sendo modificado. Eu erro muito quando eu palpito de que o que impera para uma pessoa, indiferente ao gênero dela, ela ser mais masculina ou mais feminina no seu todo, ou na sua maioria, na sua forma de se apresentar perante o mundo, de agir perante o mundo, seria o equivalente a dizer que a pessoa é destra ou canhota, ou seja, ela tem mais destreza com a mão direita ou com a mão esquerda, mas ela não abre mão de ter o todo. Porque mesmo, digamos, se eu sou um pouco mais... tenho uma potência feminina um pouco maior do que a masculina, não quer dizer que eu não tenha uma potência masculina e vice-versa. Ou isso atende a algum gênero? Não atende a gênero. Não. Isso a potência é inerente, a gente está falando de alma, né? Quando a gente está falando de potência de alma. Quando a gente fala em potência de alma, você não atende um gênero ou outro, né? Vamos pensar um pouco aqui em termos de Jung. O Jung vai falar que nós temos uma potência oculta, nós homens temos uma potência oculta, que é a nossa ânima, né? Então, o nosso lado interno feminino, que é super importante a gente poder... Aí tem uma questão interessante. Com o desenvolvimento, enfim, dos últimos 5.000 anos na face da Terra, e por conta dessa violência assumida pelos homens, enfim, abafarem tanto quanto dessa potência do feminino e das mulheres e tal, a gente acabou criando uma sociedade onde muitas mulheres têm receio que seus filhos se tornem homens e assumam sua potência masculina. Porque isso está associado a uma ideia de agressividade. Isso está associado a uma ideia de que esses meninos são potenciais agressores e são criados, às vezes, de formas... E na sociedade latina isso é mais intenso ainda. Na sociedade latina brasileira isso é mais intenso ainda. Tem uma música que diz... Eu já procurei o autor e já encontrei 500 autores diferentes, mas tem uma música que diz assim: todo menino que anda de mão dada com a mãe pensa que vai longe, mas não passa do portão, né? Então tem esse lugar também dessa coragem que a gente encontra em povos indígenas, encontra aqui nos Craô, aqui no norte do Brasil, uma forma muito interessante de se relacionar, uma outra forma de lidar com a masculinidade, de ajudar com que esse menino, entre aspas, possa seguir, possa romper esse laço inicial, romper esse laço narcísico inicial e seguir. A gente vive uma sociedade fragilizada muito por conta disso, de pais muito ausentes, de pais que não auxiliam e de mães que super protegem os filhos com medo que eles possam se machucar. É como se pudesse... Isso, meninos de 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos de idade, né? Que ficam presos nesse ideal materno e acabam criando em si bolhas para não se arriscarem, porque a vida é um risco.
A vida é um risco, a gente sempre se arrisca, a gente sai de um lugar e vai para o outro, a gente tem um risco. À medida que a gente consiga construir essa ideia de que a gente não é tão responsável pela vida dos outros, a gente não é tão... isso é um ideal masculino interessante, uma forma de pensar mais masculino. A gente não é tão... para homens e para mulheres. Isso não é tão verdadeiro se pensar que a minha responsabilidade sobre o outro, sobre o meu filho, sobre esse, é algo de uma dimensão que, se alguma coisa acontecer com eles, isso vai ser culpa minha. Né? Aprender a partir ou deixar os filhos, meninas e meninos, seguirem para a vida é essencial. A gente já vive numa proteção, porque o tempo todo a gente está sobre anúncios de tragédias e problemas, de guerras e tal, e a gente vive uma sociedade de superproteção. Não é? Isso faz com que a gente não vá para frente, faz com que a gente tenha uma expectativa que exista algo maior. Eu falei para esse mesmo morador de rua, eu falei assim, olha, ele disse assim, mas Deus vai resolver. Não, Deus está assistindo novela. Deus não está muito preocupado com o que você vai fazer. Aí agora não, você é que vai ter que fazer essa ação, você que vai ter que assumir esse lugar novo, você que vai ter que dar conta desse lugar. Então a gente precisa construir essa ideia de que a vida é um risco. E a gente não é tão responsável assim na relação com os nossos filhos. A gente precisa deixar aí. Vai se machucar? É possível que vai se machucar. Enquanto é pequeno, enfim, até 5, 6 anos de idade, a gente tem uma certa responsabilidade que vai se diluindo com o tempo. Algumas relações de casal, isso é interessante, são constituídas pela ideia de que nós estamos juntos porque a gente precisa cuidar dos nossos filhos. E para a gente cuidar dos nossos filhos, a gente precisa que eles não amadureçam, que eles fiquem exatamente nesse mesmo lugar. Né? Então, não alcançam a potência do feminino, a potência do masculino, ficam presos nesse lugar, porque se saírem, essa relação muitas vezes se detona, porque daí esse marido e essa mulher, pai e mãe, vão ter que se encarar e olharem para alguma coisa. Estou falando bastante, hein? Né? Ele está me açoitando aqui bastante também. Açoitando? Muito. Estou sentindo as chibatadas aqui. Eu, como um pai super protetor, do jeito que eu acho que eu sou, né? E tendo consciência disso, como já tenho há algum tempo, naturalmente, né? Ainda mais com 2 filhos com idades bem distantes um do outro, assim, eu percebo que naturalmente tem muita mão minha ali, mas ao mesmo tempo eu percebo que, dando a mesma educação para os 2, eles responderam de formas diferentes, né? Mas assim, já me deu uma pista, me deu uma chance de salvação, ou não, me avise se a condenação é iminente. Como é que eu posso entender, reconhecer e trabalhar isso que você se propõe, né, a construir ou a estudarmos juntos, a questão da masculinidade saudável? Quais são as pistas? O que eu e o pessoal que está nos acompanhando deveria prestar atenção, e qual que é os primeiros passos que a gente poderia dar? Bom, tem vários passos, mas um primeiro, assim, masculinidade saudável está construindo um mundo melhor. Então, esse é um ponto, né? Tem relações mais saudáveis com outros homens, enfim, tem relações em que discutem, e aí tem uma questão muito importante, que se permitem a fragilidade, né? Que se permite poder olhar para isso sem que isso seja uma fraqueza. Os homens que não se permitem olhar a sua fragilidade não têm uma masculinidade saudável. Porque todos nós temos as nossas fragilidades, as nossas dores, as nossas coisas complexas, mas a gente é ensinado a cala a boca, menino, engole esse choro e vai em frente. Então, esse ponto faz com que a gente adoeça muito mais, a gente começa a somatizar muito mais. Então, aí tem um ponto bem importante. A vida dói. E é legal que a gente possa ter um espaço. Eu até agora, enfim, estou criando um grupo agora também online para trabalhar essas questões de masculinidade e tal. Posso fazer jabá aqui também? Não? Claro. Né? O espaço é para isso, inclusive. O então, resto a gente preenche com informação, cultura e entretenimento. Mas a verdadeira função primordial é o nosso jabá. Então. Já vamos adiantar isso, inclusive. Aonde que quem quer acessar isso mais já encontra você de cara, que vai dar uma pausa. Se você quiser dar uma pausa agora nesse podcast, no YouTube, e caçar
diretamente o Tony Luna, para saber mais, ou para açoitar ele, te encontra onde? Bom, tem o Instagram Tony Luna e tem um Instagram que é um grupo fechado que é Todos Nós Homens. Todos Nós Homens. Todos Nós Homens. Então, tá, eu vou deixar no descritivo do vídeo, tá? Embaixo você pode acessar essas informações. Mas fale um pouco mais sobre o Todos Nós Homens. Então, o que são esses homens e quem são esses todos aí? Então, a ideia é exatamente esse conceito de construir e trocar junto, né? Reconhecer, as mulheres fazem isso mais brilhantemente. Nós podemos estar juntos, mostrar essas fragilidades, poder tocar e poder incentivar. Quando a gente encontra um grupo de homens que buscam esse lado mais saudável, as trocas são muito concretas e muito sinceras e a gente se sente muito apoiado nesses grupos. Então tem trocas muito verdadeiras e não são coisas calmas e tranquilas. Vários grupos de homens que eu já coordenei e que eu participei têm movimentos muito intensos, às vezes muito agressivos e muito produtivos. Vão em direção a criar alguma coisa melhor, onde nós não precisamos ter o receio de mostrar certas agressividades, certas posturas, que isso seja considerado um problema, que seja considerado uma agressividade desnecessária. Então é legal que a gente possa ter esse espaço de troca. Todos nós homens têm esse conceito para construir um mundo melhor, para construir trocas melhores, para construir trocas mais amorosas. Ambicioso você, hein? Sim. Mas as pessoas, elas se defendem muito? Sim, claro. Porque uma coisa é você ter um ponto de vista, né? A outra coisa é você se posicionar e ter uma atitude perante. As pessoas conseguem entender isso? Conseguem. Porque assim, eu acho que eu deveria fazer tal coisa, mas eu acabo fazendo outra. Né? Essa dissonância. Aliás, tem uma orientação sobre isso? O que a gente pode fazer? Eu acho assim, acho melhor a gente pensar assim, eu sinto que eu deveria fazer esta coisa. Certo. Né? Eu acho, a gente está usando só uma parte do nosso potencial, mas eu sinto, ou seja, eu acho, eu pensei, eu percebo meu corpo tem essa tendência de ser essa direção. Isso é saudável, isso não vai pisar sobre ninguém e nem vai pisar sobre mim, então eu vou construir algo melhor. Esse é o cinto. É importante a gente poder olhar para isso. Sim, a gente pode construir alguma coisa melhor. Eu sinto que é isso. Mas eu vou ter forças contra? Sempre vai ter forças contra. Né? Forças egóicas conscientes, forças egóicas dos outros inconscientes, aquilo como você falou agora há pouquinho. Né? Eu não sei da tua história como pai, conheço você por isso como pai, mas em algum momento você falou assim, mas isso está se encaixando um pouco na minha história. Mas eu não estou falando para agredir você. Né? Eu estou falando amorosamente o que eu tenho de melhor para poder falar sobre isso. Né? Então talvez você diga assim, você deve ter conversado com meus amigos para saber... Pode surgir as altas persecutoriedades, né? Você está falando isso porque você sabe da minha história? Estou falando o que é de melhor. O resto vai ter que ficar com você. Aí você pode dizer, não gostei. Ok. Né? E você percebeu já algumas conquistas? Avançou terreno com esses grupos? Eu tive uma conquista, talvez minha maior conquista. Foi uma vez, eu trabalhei com policiais penais em Brasília, no presídio da Papuda. Nessa época eu estava trabalhando com policiais penais mulheres. Como o centro lá de eventos, o lugar lá onde a escola penitenciária ficava dentro do pavilhão 2 do presídio da Papuda, a gente precisava de uma escolta para poder passar, enfim, tinham três caras que eram da divisão de operações especiais que nos escoltavam. E eles ficavam sentados no final desse lugar onde a gente se encontrava, desse auditório, no final desse auditório, ficavam sentados e o interessante é que me falava assim, atrás desta parede tem 2.000 pessoas presas, né? Com uma violência, com uma agressividade, tal. E é um lugar super interessante você poder estar. Quando eu terminei a palestra, um deles levantou e disse assim, eu posso fazer um depoimento? E eu te mostro a foto depois. Você é um cara fortão, todo bombadão, assim, enfim, eles têm um gás lacrimogêneo desse tamanho aqui, né? Tem armados até os dentes, porque eles atendem exatamente as operações especiais quando tem rebelião, ou enfim, né? Ele disse assim, eu falei, pode. Ele disse assim,
É muito difícil ser homem num ambiente tão machista como esse. Aquilo foi uma conquista que me chamou. E eu, enfim, terminei aquilo num grau de felicidade. Eu tenho a foto com esses policiais penais. Eu terminei aquele encontro com um grau de felicidade. A princípio era para as mulheres policiais, mas esse foi, vamos dizer, foi um start, aquilo que me chamou a atenção. Eu fui passear de camburão lá dentro da penitenciária, conheci todo o trabalho deles, a gente se divertiu, a gente conversou, e ainda fizeram a minha escolta armada até o centro da cidade de Brasília. Foi assim, foi um momento, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui agora nesse momento? Então, se é para ter um lugar que seja o exemplo dessa, que me levou a pensar que eu estou seguindo no caminho certo, foi esse encontro aí. E esse ambiente machista, assim, deixa eu desenhar esse cenário de novo. Você estava lá no presídio da Papuda, numa dada ala, dando uma palestra para policiais. Femininas. Isso. No meio dessas policiais femininas, ali dando uma guarda, tinham 3 policiais homens. Uhum. E atrás da parede do auditório haviam 2.000 presidiárias. 2.000 presidiários, homens. Homens. Presidiários homens. Quer dizer, nesse ambiente de masculinidade exacerbada, vem um policial e fala para você, é muito difícil ser homem num ambiente tão machista como esse. Qual é a diferença entre ser masculino e ser machista? Então, o machismo sempre tem uma desclassificação da sensibilidade, desclassificação da potência feminina mesmo em mulheres e homens. Né? Tem a desclassificação clara da mulher como potência. Essas mulheres que trabalham nesses lugares precisam fazer 2 vezes mais energia para poderem serem respeitadas, para poderem serem cuidadas e tal. E elas têm as mesmas funções policiais que os outros. A relação, se você vai... Você já entrou em um presídio? Uma vez. Como visitante. Se você vai num presídio masculino, parece que tem uma festa acontecendo lá dentro. Você só escuta, aqueles caras gritam o dia inteiro, enfim, e falam com o outro, enfim, me ameaçam. Parece que tem uma festa acontecendo. É o tempo todo. Se você vai num presídio, eu fiz um trabalho uma vez num presídio feminino, o presídio da Colmeia, lá em Brasília também. Aquilo parece um velório. Né? É a coisa mais triste da face da Terra, até porque a maior parte das mulheres são cooptadas. São mulheres que eram mulheres de traficantes que ajudavam a vender para poder trazer comida para casa e tal, e foram presas. Faziam aquilo para ajudar seus filhos e foram presas. Ou seja, aquilo que dava sentido para elas se perdeu e elas estão presas naquele lugar. Então tem uma diferença nesse lugar onde tem um bando de adolescentes felizes e agressivos, dispostos à briga, a qualquer coisa, uma postura super machista, e tem um exemplo do machismo lá dentro, no presídio da Colmeia, onde tem um bando de mulheres, enfim, deprimidas, tristes e sem sentido. Não sei se eu expliquei a tua pergunta, mas aí tem uma diferença muito grande. Aquela festa adolescente desses meninos que nunca cresceram, que não tem limites, né? Porque esse menino, quando se torna adulto, ele aprende a internalizar limites, aprende a conviver com o não, com o que não é possível e tal. Para de só responsabilizar, é o pai, é a sociedade, é isso e aquilo, e começa a construir algo maior. Para de responsabilizar Deus, para de responsabilizar, enfim, tantas coisas, e assume o seu próprio lugar. O presídio é o lugar ideal para se ressocializar? Claro que não. Né? Funciona, a gente consegue algum pequeno grau de sucesso, mas são poucos os que conseguem seguir em outro lugar. Mas ouvir isso dos policiais penais que estão naquele lugar, e eu conversei com vários depois na sequência, foi muito bom. A gente está falando de uma situação meio extrema, né? Meio uma ponta assim, da sociedade, né? Mas a gente tem um lugar médio, né? Eu acredito que os grupos que você atenda são pessoas mais médias, né? Pais de família, talvez? Pais de família, pais e filhos, sim. Pais e filhos, né? Sim. Classe média, média alta, média baixa, né? Eu acredito que você trabalhe um pouco mais com isso. Os resultados, eles vêm, certo?
Você percebe isso. Você tem perdas também. Tem gente que não cria adesão. Tira o pé, coloca o pé no freio, sim. E sai no meu grupo, não dá conta disso e tal. Por questão própria. Por questão própria. Por se sentir ferido ou achar que é... Por resistência, né? Resistência como um processo inconsciente de... Eu fui tocado em algum lugar e agora eu saio daqui. Magoado, mal, porque, enfim... A colocação que eu vou colocar é um pouquinho para frente disso. Tem aquela história famosa quando lá nos anos 50, anos 60, o Brasil foi seleção brasileira, Copa do Mundo, foi jogar contra a Rússia e o técnico, me desculpe, me falta aqui um pouco de repertório, mas entre a verdade e a lenda que publica-se a lenda. E aí o técnico explicava o esquema tático de como o Brasil ia jogar contra a Rússia, né? E maravilhoso, estava todo o plano de como o Brasil poderia ganhar. Aí o Garrincha chega e pergunta para o técnico, tá, mas foi combinado com os russos isso? Né? Então a pergunta que eu faço para você é, quando alguém resolve trabalhar né, em qualquer área da sua vida, eu preciso, de alguma forma, eu sinto que eu posso ou devo mudar esse aspecto, melhorar esse lado, corrigir, fazer correções nisso e tal. Como é que você combina com aqueles ao teu redor, tua família, teus amigos, que não vão aceitar essa mudança? Não combina. Você não combina. Todo o processo de mudança gera uma diferença no teu entorno. Normalmente, como você se torna mais saudável, o entorno tende a se tornar mais saudável também. Mas muitas vezes tem resistências. Certa vez, um cara aqui de Curitiba que fazia terapia comigo, ele me disse uma coisa bem interessante. Enquanto eu estava ferrado, e eu quando casei eu estava ferrado, estava mal financeiramente, estava, enfim, a minha relação com minha mulher ia bem. Na hora que eu comecei a ter sucesso, a relação começou a quebrar. Eu vi isso já algumas vezes já. Porque assim, havia uma expectativa de que ela casou com um cara quebrado, com um cara ferrado, não com um cara de sucesso. Ela dava conta daquele cara, né? Então, à medida que ele se tornou mais saudável, deu conta mais e cresceu profissionalmente e tal, aquilo foi visto pelo sistema familiar, mais pela mulher, como uma coisa muito errada. Então, sim, normalmente quando você muda, você paga um certo preço. Normalmente mais saudável, as coisas melhoram, mas muitas vezes algumas relações, várias pessoas, já vi isso de várias pessoas, vários homens em alguns grupos de que foram questionados e alguns amigos foram embora e alguns amigos não deram conta disso e tal, né? Uma certa polarização. Isso acontece. Porque eu vejo assim, fazendo um retrospecto da minha própria vida e de outras pessoas, e eu já vi essa recomendação de que às vezes quando a dificuldade é muito grande de você ter uma mudança interna assim que você realmente precisa para a tua saúde mental, emocional, espiritual, psicológica, o que for, para que não reflita na somatização do teu corpo, né? Para que você possa continuar avançando. Quando você tem essa dificuldade muito grande, às vezes é recomendado você mudar o grupo teu cerco de amigos, escolher outros amigos que comprem melhor aquela ideia de mudança, ou seja, um grupo de amigos que esteja pronto para acolher aquilo que você vai se tornar a ser. É meio viagem isso? Não, isso é o grupo. Você acabou de fazer a descrição do grupo, né? Esses grupos de homens que eu trabalho têm exatamente essa função. Criação de novas realidades, de pessoas de formações diferentes, de formas diferentes de pensar, mas que tem esse suporte. É exatamente isso. Você fez a descrição. Esse é um grupo que suporta. Aqui, a gente tem aqui os Guerreiros do Coração, então um grupo de homens também que trabalham com com esse tipo de relação, né? Tem esse meu trabalho, todos nós homens. Então a gente tem alguns grupos que esta questão do apoio, ou pode contar comigo, ou a gente está junto, é essencial. E ali nesse lugar você não está com o afeto em risco, você pode falar o que você está sentindo, você pode expressar da forma que você quiser expressar e você vai ter um suporte. E às vezes talvez tenha algumas pessoas no grupo que dizem assim, mas talvez você possa experimentar isso aqui, porque eu tentei isso aqui, porque eu posso fazer. Então esse tipo de troca acontece bastante nesses grupos. Todos temos salvação, então? Ou tem gente que, não, desculpa aí, mas não vai dessa vez? Olha,
essa é uma pergunta, eu não sei a resposta, mas eu, mesmo não sabendo, eu diria assim, muitas pessoas talvez nem vão escolher querer ter a salvação, estão tão envolvidos na destrutividade. Quando eu falo volto a trazer o exemplo de alguns moradores de rua. Eu trabalhei durante alguns anos com moradores de rua e tal. Né? A gente conseguia, em cada 1000, tirar 2 ou 3 das ruas. Alguns estão tão já envolvidos naquele processo destrutivo que não saem mais. Esse morador que mora lá perto de casa, ele está num limite, mas a rua traz uma liberdade que talvez ele não tinha em casa. Então ele me diz assim, eu sou um psicopata, que eu dou conta disso. Eu falei, você não é um psicopata, você é um psicogalinha. Né? Você dá conta muito pouco das coisas e dá conta aqui à volta. Sempre com um tom de provocação para ver se ele dá uma reagida. Mas muitas pessoas não vão. Né? E não vão e uma boa parte da nossa sociedade ainda vai ficar por muito tempo, muito além do nosso tempo de vida, ainda presa em algumas coisas que não vão funcionar. Essa masculinidade tóxica, eu sempre achei que masculinidade, só a questão de você ter essa definição, ela por si só, por excluir um restante, aliás, eu vejo isso em muitas coisas, né? Quando você delimita e encarcera, né, a palavra, você meio que recusa, né? Você não coloca todas as outras juntas, né? Mas dentro desse entendimento de masculinidade tóxica e masculinidade saudável, isso vai seguir, né? Ao longo das gerações, essa toxicidade, né? Esse entendimento do que é saudável, do que é ser saudável. Porque a cultura, ela é muito forte, né? A construção cultural, né? Essa resultante social é muito forte. Eu não era raro, eu de criança ouvi de pais de meninos falando para pais de meninas, né? Segure suas cabras que meu bode está solto. Então essa construção, olhando só por esse aspecto, né? Ela se propaga, né? Sim. E quem não provoca um rompimento ao longo de sua trajetória, mais ou menos vai perpetuar isso também. Então, não é uma luta ganha. Não. Mas é uma luta contínua que precisa ser feita. Que a gente vê aos poucos sendo modificada. A gente vê aos poucos alguns grupos conseguindo. Tem lá nesse meu Instagram, Antônio Nós Homens, eu acompanho vários círculos de várias pessoas já fazendo movimentos bem interessantes. Tem um cara, esqueci o nome agora, um cara de Santa Catarina, que escreveu um livro sobre masculinidade que é sensacional. Exatamente falando sobre essa possibilidade. Né? Enquanto nós quisermos assumir esse lugar de que nós homens somos incríveis e somos os perigos sexuais e as mulheres nos servem nesse lugar e tal, e que a gente faça piadinhas e tal. Tem uma outra questão que eu quero trazer daqui a pouquinho, eu lembrei isso também. Mas enquanto a gente estiver nesse lugar que a gente estiver preso, as coisas não vão funcionar. E não é no nosso tempo de vida que isso vai mudar. Né? Vai demorar bastante tempo se for mudar em algum momento. O que eu queria trazer, eu lembrei aqui agora, e também na conversa com vários amigos, é uma conversa até que eu tive hoje de manhã, com vários amigos, é o sofrimento dos homens na relação com as mulheres. É o que os homens falam muito pouco. Né? Falam muito pouco, mas boa parte dos homens que me procuram no consultório tem um sofrimento imenso na relação com as suas mulheres. Tem dores que não podem ser faladas, como se fosse fragilidade, como se fosse... E não são sofrimentos acusatórios. Minha mulher fez isso comigo, não. O quanto é duro, às vezes, dar conta, enfim, desse feminino que uma hora está presente e outra hora não está. Uma hora está naquele lugar, outra hora não está. Uma hora está com a gente, outra hora não está. E não é por intenção ou por caráter, é porque é assim. Né? É assim. As mulheres têm uma sazonalidade, têm um lugar que para a gente às vezes é muito sofrido, é muito difícil dar conta. Mas parece que se eu falar isso é uma fragilidade. Não é. Né? Muitos homens sofrem nesse lugar, com as suas companheiras, muitos homens também. O outro lado é bastante efetivo também, mas a gente está falando disso em especial, do sofrimento dos homens. Né? Eu tenho pesquisado bastante esse tema e uso esse espaço
com os meus pacientes e nos meus grupos com uma potência importante. É um lugar que você possa minimamente trocar ou desabafar. Dizer, caramba, para mim é difícil, para mim é um tanto quanto desafiador lidar com essa inconstância, com essa impaciência ou com a agressividade feminina. Dá para fazer humor disso ou não? Eu gosto muito do humor. Eu acho o humor uma ferramenta, se ele não for desclassificar, se ele não for diminuir, mas porque o humor ele subverte, ele passa por debaixo das defesas e consegue atingir o outro lado. Eu uso muito humor com os meus, enfim, com os meus pacientes, nos grupos também. Então ele é interessante quando ele não tem a função de diminuir, mas de quebrar alguma resistência. Aí dá pra gente usar. Uhum. Mas, historicamente, tem certas coisas que não podem mais ser motivo de graça. Certas piadas, levantar certos assuntos, assim, transformar aquilo em graça, né? Como misoginia, né? Ou algo assim. De forma nenhuma. De forma, a gente fala, quando você me pergunta o humor, a gente fala no ambiente terapêutico, né? Sim. Tem um outro lugar, mas fora, não. De forma nenhuma. Isso é algo da masculinidade tóxica muito, muito potente. Né, que a gente está ensinado desde criança, sempre né, quando a gente fala da questão da fragilidade, tem que encarar esses 5.000 anos de devastação machista na Terra, e que a gente paga um preço, a gente vai pagar um preço por conta disso. As mulheres, é muito difícil, a gente não tem nem ideia, não, mas é muito difícil ser mulher, tem que dar conta disso, e às vezes elas transbordam, saem do lugar, e a gente se perde um pouco nisso aí também. Né? Se perde na violência, se perde nos excessos também. Como é que a gente fica centrado? É legal que a gente tenha um grupo de apoio onde a gente possa dar conta disso. De modo geral, esses grupos são de pessoas héteros. Não são só de héteros. Aqui em Curitiba, inclusive, tem um rapaz, um psicólogo chamado Volney Pinheiro, que está fazendo um trabalho somente com homens LGBTQI, enfim, todas as, né? Mas não, essa não é uma porque naturalmente a homoafetividade ela não prescinde de gênero, né? No sentido da masculinidade e do feminino, né? Sim. Ela está por cima disso, né? Sim. E os problemas são os mesmos? São mesmos, muito parecidos, e uma coisa muito interessante. Muitas vezes, em alguns grupos que eu fiz, exatamente homens homossexuais demonstraram uma potência do feminino e a potência do masculino junto ao mesmo tempo de uma forma incrível. Muito interessante. Muito interessante. Sabe? É uma forma criativa, porque tem um contraponto do feminino também, e conseguem criar coisas bem interessantes. Bem interessantes. A gente pensar, enfim, ainda mais na área de criatividade, boa parte dos homens extremamente criativos e tal tem uma potência feminina muito grande. Uhum. Indo já caminhando assim para o nosso terceiro ato, para a nossa parte final, eu vou pedir para você dar de sugestão para quem está acompanhando a gente. Aliás, antes de pedir, normalmente eu peço assim, uma orientação de um livro, né, um filme para indicar para alguma consulta eventual. Mas antes disso, eu queria assim uma última sugestão dentro do que você já percebeu dos teus grupos com que você trabalha, dentro do teu histórico, dentro do teu todo o repertório. Quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem e que impedem, muitas vezes, ela de ir para o lado, para o campo saudável? Sei lá, vou arbitrar aqui, vou chutar aqui. Uma orientação que eu dou para as pessoas é que a primeira coisa que elas têm que fazer, pelo menos por um bom tempo, é parar de consumir bebidas alcoólicas, porque senão a coisa fica misturada. Por exemplo, isso. Quais são os primeiros passos que você recomenda? Um passo essencial. Quando você determina que você vai numa certa direção, você vai ter forças favoráveis e forças contra. Às vezes você vai conseguir dar 2 passos para frente e às vezes vai dar um passo para trás, ou às vezes até 2 passos para trás novamente. Se você tem um desenvolvimento de uma masculinidade saudável,
Quando você der 2 passos para trás, você vai seguir em frente de volta. Quando você está perdido nesse teu masculino mais imaturo, enfim, não saudável, você para e fica sentindo culpas idiotas, absurdas, boa parte do tempo. Se tem uma coisa que a gente precisa aprender, é pensar o que é o suficiente para que eu agora reveja isso que eu estou fazendo aqui agora. Então, lidar com essas culpas é essencial. Essa culpa, muitas vezes, cruel, repetitiva, que fica pensando, que não deixa você dormir, faz você acordar no meio da noite, né? É como assim, eu tinha que acertar e não consegui, eu tinha que acertar. Não. No outro dia você vai e faz de novo, e tenta mais uma vez. E vai experimentar, aos poucos, sair desse processo de autoacusação. Eu acho isso, Glauber, essencial. Eu diria que não tem nada mais importante nesse momento que a gente aprender a lidar com isso. Não é indulgência ou autoindulgência, é uma compreensão de que a gente faz e a vida é um tateio experimental, né? A gente vai experimentando, a gente acerta, às vezes a gente erra, às vezes a gente é convidado pelo lado bom da gente, às vezes a gente é convidado pelo lado das sombras que todos nós temos. A gente vai tentando. Não adianta a gente ficar parado achando que as coisas, que é culpa nossa, porque isso é uma prepotência muito infantil, e a gente precisa seguir em frente. Esse eu acho que é o passo número mais importante. Esse mundo das sombras que habita dentro da gente, a gente está conseguindo aqui, talvez, jogar um pouquinho de luz sobre isso. E para jogar um pouquinho mais de luz, o que você recomendaria para quem está acompanhando a gente, de livro, um autor, uma obra, uma peça de teatro, um filme? O que você teria para recomendar? Uma peça de teatro. Tem a peça da Nena Inoue, que está aqui em Curitiba, que foi premiada, foi prêmio Shell e tal, que fala sobre as mulheres. Eu esqueci, Para Não Morrer, é o nome da peça. Para Não Morrer. Para Não Morrer. Tá? Um filme, O Silêncio dos Homens, essencial, gratuito, está lá no YouTube, está disponível. Né? E um livro, O Masculino em Questão, do Walter Boechat. Eu faço essas 3 recomendações nessa sequência. É interessante que se possa ver o que as mulheres historicamente passaram, para a gente entender que lugar é esse, nossa responsabilidade de poder mudar isso também. Eu vou deixar no descritivo desse vídeo e desse áudio, para quem está só ouvindo a gente, essas obras. Inclusive vou deixar o trailer da peça da Nena Inoue. No momento que a gente está gravando esse podcast aqui em Curitiba, essa peça está em cartaz no Mini Guaíra. Mas ela já esteve em cartaz outras vezes e quem sabe ela volte a estar em cartaz daqui a um tempo. Mas enquanto isso, eu vou deixar o trailer dela à disposição. Eu quero já agradecer aqui mais uma vez a tua presença, a companhia de quem esteve com a gente aqui. Dentro das propostas, dentro da nossa missão, do objetivo que nós temos aqui, uma delas é, de alguma forma, proporcionar e propiciar um mundo um pouco melhor. Sempre é meio atrevido fazer isso, né? Mas se não for um mundo externo, algo do mundo interno que seja um pouco melhor. E do slogan que a gente tem no programa, que é o contato imediato, é o querer, o saber e o lazer. E hoje eu trouxe muito desse saber para que a gente possa jogar um pouco mais de luz sobre as nossas sombras interiores, para que a gente possa sair de alguma forma um pouco mais modificado, sempre que possível, para melhor. Eu vou terminar com um brinde aqui de água, como sempre a gente finaliza, agradecendo você. E para a gente ter um pouquinho de lazer, eu quero que você conte uma história que você me contou em off. Ficou um bônus agora aqui para quem acompanhou a gente até esse momento. Você foi marinheiro algum momento da sua vida? Foi, durante 11 anos. Foi. E você me contou, numa provocação, eu perguntei se você, não enquanto marinheiro, mas você jogou essa história para a Marinha Mercante, isso? Sim. Se você teve algum avistamento ufológico, né? Se você viu alguma anomalia. E para minha não muito surpresa, devo dizer, você teve uma experiência nesse sentido? E uma experiência, infelizmente, verdadeira. Né? Porque ela podia ser mentirosa, porque ela ia ter mais enfim,
né, recheios e tal. Mas ela não é proibida, por exemplo. Não é proibida. Né? Absolutamente O que aconteceu? Onde você estava, em que momento e o que foi que aconteceu? Eu estava terminando o meu estágio, né, porque eu estava no último mês do meu estágio, num navio chamado Flamengo. Era um liner nacional que atravessava o Oceano Atlântico em direção à Europa. E eu estava a serviço, era à tarde, acho que se eu não me engano, é o horário das 4 às 8 da noite, né? 16 às 20, eu acho, se não era o horário anterior. Que ano isso, mais ou menos? 1983. Ou 84. 83 ou 84. Enfim. E no Oceano Atlântico. Oceano Atlântico, atravessando o Oceano Atlântico. 84. Com certeza era 84, que era a última viagem. E eu estava de serviço e eu estava nesse momento de costas para a proa e o marinheiro estava de frente para mim. O marinheiro chamava-se Aderaldo, ele era da cidade de Cabedelo, na Paraíba. Um contador de causos, um bom mentiroso. E causos muito bons que ele contava, mas todo mundo, ele já tinha uma fama no navio. E ele olhou para mim e disse assim: nossa, eu vi uma coisa lá no horizonte, então de 10 a 15, ou no máximo 20 quilômetros, entrar no mar. Eu falei, tá bom, Aderaldo, bacana, tá, uma coisa. Entrou no mar, disse que te viu uma coisa preta entrar no mar assim, e falei, então tá bom. Né? É verdade, falei, sim. Era dia isso? Era de dia. Alguns minutos depois a gente inverteu a posição, eu estava de frente para a proa do navio, enfim, que é uma das funções de quem está no passadiço, né? Estava na asa do passadiço, asa de bombordo, do lado esquerdo do navio, e ele estava de costas, e eu vi uma massa preta lá no horizonte fazer assim e subir. Foi a única coisa que eu tive de experiência ufológica na minha vida, mas aquilo eu vi. O que é? Se era enfim, um reflexo de alguma coisa, tal, mas aquilo aconteceu. Você não está mentindo aqui. Não estou mentindo. Mas você está falando uma verdade que você acredita que você viu ou é uma verdade que você viu? Eu vi. Como é que você, como psicólogo, pode ter essa certeza absoluta de que aquilo que a gente vê é diferente daquilo que a gente imagina que viu? Porque ali, como era um objeto e a função exatamente... é como você falava de um piloto de caça que viu alguma coisa. A função de quem está naquele lugar é observar tudo o que está acontecendo em movimento ao redor. Então, não foi uma coincidência estar se vendo aquilo. Se tivesse um navio no horizonte ou qualquer outra coisa no horizonte, mas aquilo ali foi uma real percepção daquilo que passou. Mas foi de segundos, foi algo muito rápido, mas eu vi. Isso realmente eu vi. Eu finalizo aqui com essa pequena provocação. Se você acha que o Tônio viu, comente. Se você acha que ele não viu, comente também. E caso você tenha visto alguma coisa, comente também, porque nós estamos aqui para falar, né? Dizem que o homem... como é que é não? A frase é: o peixe morre pela boca, né? Exatamente. Mas um amigo meu que era psicanalista, ele falava, mas é porque por ali que ele vive. Exatamente. É o que sai e o que entra por ali. E se você conhecer o marinheiro Aderaldo lá de Cabedelo, na Paraíba, você me avisa também, né? Tônio Luna, muito obrigado. Saúde e vida próspera. Para nós. O episódio de hoje contou com a direção e edição de Sérgio Hortêncio. Roteiro, pesquisa e apresentação de Glauber Gorski. O Contato Imediato é uma idealização de Glauber Gorski e Sérgio Hortêncio. Este episódio foi gravado no estúdio da Take Biz. Os contatos e obras citadas estão na descrição do episódio. Se gostou, curta, compartilhe, comente. Nós, além de gostarmos muito de falar, também adoramos ler e ouvir. E se você ou sua empresa quiser apoiar e patrocinar o Contato Imediato, entre em contato com a gente. Fique bem e até a próxima.